Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e agora vamos aplicar o teorema de Green em regiões mais gerais. Então, o teorema de Green pode ser aplicado a regiões como estas aqui, com buracos, desde que se siga a seguinte convenção. A orientação do bordo é tal que o interior da região sempre está à esquerda do sentido do percurso, ok? Então, se o bordo de D tiver esta orientação, vale o teorema de Green do mesmo jeito. Portanto, temos que seguir a orientação que está aqui nas setas. Isto aqui é no sentido direto, no sentido positivo, e aqui nós temos que fazer no sentido negativo, que corresponde ao sentido positivo em relação ao domínio. Porque nós estamos percorrendo o bordo de maneira que a região D está à esquerda do sentido do percurso. Okay? A razão desta escolha de orientação segue do que obtemos como o mesmo método anterior, se nós subdividirmos a região em regiões x simples e y simples, como ilustrado aqui. Eu divido por este pedaço, né? E reparem que a D', por exemplo, tem orientação positiva, aqui, a região D', e a D2' também está aqui com orientação positiva, e isto automaticamente induz nesta parte interna a orientação ao contrário, a orientação negativa. Okay? Temos a orientação usual na parte externa, mas na parte interna a orientação invertida. Okay? Então, por causa desta observação, nós podemos facilmente dividir este pedaço aqui em dois pedaços, aplicar o teorema de Green a cada um deles, e depois vai haver aqueles cancelamentos aqui, e vamos obter o teorema de Green na região inteira, desde que nós sigamos esta convenção das orientações. Okay? Exemplo de aplicação, calcula este integral de linha, onde C é o bordo do anel limitado pelas circunferências centradas na origem de raio 1 e 2. Portanto, esta região amarela aqui. Okay? Nós temos aqui o bordo, são duas curvas distintas, né? E a externa de raio 2 vai ter a orientação positiva, a orientação anti-horária, e a interna de raio 1 vai ter a orientação negativa, a orientação horária. Então, o campo é o y³ na primeira coordenada menos x² na segunda coordenada. Vale o teorema de Green, pelo que a gente já observou. Então, a função que vai ser integrada vai ser esta aqui, que dá menos 3 vezes x² mais y². E, portanto, se D for o anel aqui entre as circunferências, o integral de linha é menos 3 vezes este integral, x² mais y² na região D, no anel. Né? Para calcular a região no anel, nós mudamos para coordenadas polares. Né? O D no plano, x e y corresponde a um retângulo, 1, 2 vezes 0π, nas coordenadas rφ. E, portanto, este integral duplo vira este integral iterado, né? Em que aqui o x² mais y² r ao quadrado multiplicado por r, por causa do jacobiano, da mudança de coordenadas, como nós já vimos isso em vídeos anteriores, quando estudamos mudança de coordenadas em integrais duplas, e obtemos estes integrais iterados. O primeiro integral em r dá simplesmente 15 quartos, e o segundo integral é uma constante, né? 15 quartos vezes aqui dentro, então fica 2π vezes 15 quartos vezes menos 3. Ficamos com menos 45π sobre 2. Okay? É claro que eu posso calcular diretamente o integral de linha. Aqui, né? Eu posso calcular diretamente esse integral de linha. Okay? Mas podem verificar que dá muito mais trabalho. Tenho que parametrizar duas vezes cada uma das circunferências e depois tenho que trabalhar com senos ao cubo, cossenos ao cubo, etc. Okay? É mais trabalho. Vamos, para finalizar esta matéria, falarmos do teorema de divergência, ou teorema de Gauss, no plano. Então, uma interpretação geométrica do integral de linha com significado físico é a seguinte. Tomemos PQ, um campo vetorial, das velocidades das partículas de um fluido em movimento no plano. Vamos interpretar o fluxo, o φ, como a velocidade das partículas de um fluido no plano. Imaginem água correndo no plano. Então, dada uma curva C, já vimos que
o integral de linha de C, visto como o integral ao longo do comprimento de arco, com t o vetor tangente unitário, né? Nós podemos escrever esta expressão, né, φ vezes t, como a norma de φ vezes o cosseno do ângulo, já que a norma do t é 1, né? É a norma do campo vezes o cosseno do ângulo entre o campo e a direção da curva em cada ponto. Certo? Então, podemos dizer que a integral de linha é a integral da componente tangencial do campo ao longo da curva. Certo? Porque este produto interno pode ser interpretado como a componente tangencial do campo ao longo da curva. Okay? Isto é como se fosse a projeção do vetor φ na direção da tangente unitária. O integral de linha sobre uma curva fechada será então a quantidade de fluido que circula ao longo da curva num dado instante de tempo. E os físicos chamam esta quantidade de circulação do fluido cujo campo de velocidades é o campo φ. Okay? O teorema de Green pode ser interpretado como a circulação do fluido ao longo do bordo de uma região é igual à soma dos rotacionais na região, onde se convenciona chamar de rotacional a quantidade que é integrada aqui. Ok? Então, esta é a interpretação física que tem várias consequências na hidrodinâmica e na eletrodinâmica. Mantendo a interpretação física, seja de novo φ o campo vetorial das velocidades das partículas de um fluido, então a circulação de φ ao longo de uma curva fechada é a integral de linha ao longo de C. Já a integral ao longo de C da componente normal de φ também tem significado físico, é chamado de fluxo do campo através de C. Okay? Então, a integral de linha nós vimos que era a componente tangencial, agora vamos olhar a componente normal do campo. Okay? Então, o teorema de Green tem uma forma normal, que é o teorema da divergência. Nós vamos já enunciar. Por outro lado, o teorema de Green pode ser interpretado como a forma tangencial do teorema da divergência. Então, para uma curva com uma parametrização r de t, temos o vetor tangente unitário, o t, que é a velocidade normalizada, e denotaremos por n, vetor n, o único vetor unitário que faz um ângulo de π sobre 2 com o vetor tangente unitário no sentido anti-horário. Ok? Se este é o t, o n é este aqui. Ok? E esse é o vetor normal unitário. Este nzinho aqui é o vetor normal unitário. Ele faz um ângulo de 90 graus com o t e ele é o t rodado no sentido horário. Okay? O integral da componente normal do campo é o fluxo do campo através da curva. Portanto, agora nós vamos fazer, em vez de fazermos o produto interno do campo com o vetor tangente unitário, fazemos o produto interno do campo com o vetor normal unitário. Ok? Integramos em relação ao comprimento de arco. Esse é chamado o fluxo do campo através de C. Então, mas vamos ver como é que isto fica em coordenadas explicitamente. Então, a curva tem coordenadas, tem parametrização x de t, y de t. O vetor tangente unitário tem esta expressão. Logo, o vetor normal unitário é obtido pegando nestas componentes aqui, trocando de posição e trocando o sinal OX. Okay? Então, eu troquei de posição, troquei o sinal a um deles e a norma, claro, é a mesma. Então, este é o vetor normal unitário e o fluxo vai ser dado por isto aqui, né, que passa a ter esta expressão. Isto é o PQ, Y' de TI menos X' de TJ sobre esta norma aqui. Mas lembrem que o ds, né, é exatamente a norma da velocidade vezes dt. Portanto, nós cancelamos e, na realidade, o integral da componente normal do campo é nada mais do que a integral de p dy menos q dx. A integral de linha p dy menos q dx. Ou seja, eu troco o meu campo p, que é
P primeira coordenada, Q segunda coordenada, eu troco pelo campo menos QP. Okay? Então, aplicando o teorema de Green a esta expressão, né, nós obtemos agora ΔP delta x mais ΔQ delta y para um certo campo φ PQ. Né? Então, esta quantidade que aparece agora entre parênteses se chama divergência, ok? E ela se denota assim, ok? E por vezes se denota deste jeito, ok? Pensem neste símbolo, né? Lembrem que nós podemos interpretar o símbolo como sendo este operador. Então, se eu fizer o produto interno com o campo φ, né, isto aplicado ao campo φ dá exatamente esta expressão. Okay? Então, temos assim esta relação, que é o integral da componente normal do campo em relação ao comprimento de arco, é um integral de linha, é dado pela integral dupla no interior da região limitada pela curva fechada C, sendo aqui dentro do integral a divergência. Okay? Esta é o chamado teorema da divergência no plano. Então, temos D uma região de plano, ΔD o bordo, percorrido no sentido anti-horário. Então, para um campo vetorial, φ com derivadas parciais contínuas em D e no bordo, vale a relação que o integral da componente normal é o integral dupla de divergência no interior. Portanto, é o teorema de Gauss no plano, também conhecido como teorema de Gauss, okay? Ou a forma normal do teorema de Green, certo? Então, para campos vetoriais planares, nós mostramos em particular, né, que isto aqui é igual a esta coisa. Então, o integral da componente normal do campo em relação ao componente de arco é a mesma coisa que o integral do campo menos QP. Exemplo. Calculo o fluxo deste campo, x cosseno de y, na primeira coordenada, menos c de y na segunda, através do bordo do quadrado D no plano. Okay? Então, a divergência é fácil de calcular, dá exatamente zero. Então, pelo teorema de divergência, o fluxo deste campo através de qualquer curva fechada é zero, portanto, em particular, sobre o bordo do quadrado. Okay? De novo, observem que eu posso calcular diretamente o integral de linha, okay? Mas isto é muito mais trabalhoso do que usar a divergência. Okay? Vamos comparar, vamos olhar o teorema de Green e o teorema de Gauss numa perspectiva de comparação, né? Ver o que é que um tem que ver com o outro, aparentemente. Então, reparem, o teorema de Green, né, tem aqui, integrando duplamente aqui dentro, temos esta expressão, né? E observem que a matriz jacobiana desta transformação é dada por esta matriz aqui 2 por 2, né? Em que eu tenho as derivadas parciais do P na primeira linha e as derivadas parciais do Q na segunda linha. Né? Primeira coordenada do campo, segunda coordenada do campo. E observem a forma normal do teorema de Green, ou teorema da divergência, okay? Que é o integral da componente normal do campo, e integro a integração dupla é as outras componentes da matriz jacobiana. Então, o teorema de Green, né, usa esta diagonal do campo, da matriz jacobiana do campo, e o teorema de Gauss usa a outra diagonal. Então, o teorema de Gauss ou o teorema da divergência usa a diagonal principal da matriz jacobiana, e esta expressão aqui vem da diagonal desta matriz, ok? Da diagonal oposta, a diagonal não principal, ok? Então, nós aproveitamos todas as derivadas parciais do campo. Num lado, esta é a componente tangencial do campo, e do outro lado temos a componente normal do campo. Um exercício para obter a chamada fórmula de Green no plano, que é um exercício de derivadas e de aplicação do teorema de divergência. Então, sejam f e g duas funções
com derivadas parciais de segunda ordem contínuas, bem definidas. Então, o gradiente da função, isto aqui é a divergência. Então, a divergência de f vezes o gradiente de g é f vezes Laplaciano de g, que é esta expressão aqui, que é a soma das derivadas parciais de segunda ordem, né, não cruzadas, mais o produto interno do gradiente de f vezes o gradiente de g. Portanto, esta relação é como se fosse uma fórmula de derivação do produto, né? Então, observe, o teorema de divergência diz que o integral do gradiente produto interno com φ, ou seja, a divergência é o integral do componente tangencial do campo ao longo do bordo de uma certa região. Se nós aplicarmos isto ao campo φ sendo f gradiente de g, este campo, obtemos automaticamente a chamada fórmula de Green no plano. O integral de f gradiente de g vezes n, substituímos φ por f gradiente de g aqui. Portanto, isto aqui é nada mais do que este integral duplo aqui. Ok? Que é este, substituir φ f gradiente de g aqui, e do outro lado apliquei a divergência a esta expressão. Certo? É uma questão de calcular as derivadas explicitamente. Então, comparando com esta fórmula de integração por partes, conhecida já do cálculo A, onde o I e V são funções de uma variável intervalo, vemos que esta fórmula de Green no plano, que relaciona, né, este lado com este, pode ser vista como uma versão do método de integração por partes para funções de duas variáveis, onde no lugar do intervalo e seu bordo temos uma região do plano e o seu bordo. Ok? F vezes o gradiente, aqui temos uma função vezes a sua derivada. Ok? Do outro lado aparece um integral de um produto aqui das funções e o integral de um dos pedaços, né? E aqui nós temos essencialmente o produto de funções, né, mais o produto de derivadas. Ok? Pode ser vista como uma interpretação dessa fórmula. Ok? Então, esta relação, né, vem deste exercício aqui, que pode ser calculado usando as derivadas parciais explicitamente. É só dividir em coordenadas de plano, escrever cada campo nas suas coordenadas e calcular passo a passo as derivadas. Okay? Então, esta é a fórmula de Green no plano, e esta fórmula pode ser interpretada como uma fórmula de integração por partes para funções de duas variáveis. Certo? Bom, apenas um exemplo de aplicação dos conceitos aqui do curso. Isto termina a matéria oficial do curso de Cálculo B.